Fala rapaziada do Legado Zulina, você também amigo aí, torcedor dos clubes, o NSS com vocês. Bom rapaziada, nesse vídeo aqui, bora falar um pouco sobre o pós-jogo aí, né, de Clube do Remo 3, Londrina 0, resultado surpreendente. O resultado, o 3-0 foi surpreendente. A vitória do Remo talvez não, mas o resultado foi surpreendente. E a maneira como o Remo jogou também, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Antes disso, peço para você, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Chegando a marca aí, meus amigos, 40 mil inscritos, vamos sortear para vocês duas camisas do Leão Azul. Deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante para o crescimento do nosso canal, sua interatividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos. Esse vídeo aqui, rapaziada, ele é patrocinado aí pela Coelho Esportes. Se você não foi na Coelho Esportes ainda, tá aqui o QR Code para você falar com eles no WhatsApp. Tem também um site aqui no primeiro comentário fixado. Camisa oficial do Clube do Remo numa promoção dessa temporada. Se você está a fim de comprar sua camisa do Remo, entre em contato aí com a Coelho Esportes. Lembrando que você tem um desconto aí, hein? Desconto camarada, então entre em contato aí com a Coelho Esportes. Também, rapaziada, esse vídeo aqui é patrocinado aí pela Lipnet. Se você não foi na Lipnet ainda, tá? O telefone da Lipnet para você na tela aí. Entre em contato com a galera da Lipnet para você fechar aí o seu pacote de internet, tá? Internet ilimitada da TIM, tudo isso você encontra na Lipnet. E também, meus amigos, esse vídeo aqui é patrocinado pela Sistembra. A Sistembra aí é automação comercial, é só entrar em contato com a Sistembra, você aí que tá com aquela maquininha, né? Aquela maquininha aí, é só entrar em contato com a Sistembra, tá? O telefone da Sistembra na tela para você aí, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, galera, é o seguinte. Ontem o Clube do Remo venceu o Londrina por 3-0. Um resultado, né, o resultado de 3-0 surpreendente, mas a vitória do Remo era algo que a gente estava torcendo e que a gente queria muito, que a gente esperava. Óbvio, né? Um jogo cheio de tensão, o Remo errando muito no início ali, porque o nervosismo desses jogadores em querer fazer o gol foi algo que chamou a atenção, mas em nenhum momento esses jogadores do Clube do Remo baixaram a cabeça ou desistiram, muito pelo contrário. O Remo manteve o controle do jogo, teve ali as melhores oportunidades, o Londrina quase não ameaçou no primeiro tempo, foi jogar no segundo tempo quando já estava atrás do placar, né? E o Remo soube, ainda no primeiro tempo, transformar a pressão ali, o ímpeto em gol. O Ítalo fez um gol quase de fora da área e abriu ali espaço para a vitória do Remo de 3-0. A maior vitória do Remo na Série C dessa temporada. O Remo não tinha vencido nenhum adversário por uma diferença de 3 gols. E dessa vez o Remo conseguiu vencer. A maior vitória do Remo tinha sido 4-2 em cima do Caxias lá no Rio Grande do Sul, né? Agora o Remo com esse 3-0 aí vence mais uma equipe sulista dentro de casa e um confronto diretíssimo, né? Se isso aí fosse uma decisão, o Remo seria campeão, sem dúvidas nenhuma. Esse jogo pode renascer o Clube do Remo. Por quê? A maneira como o Remo venceu ontem foi uma maneira impetuosa, né? O Remo não teve piedade em nenhum momento do Londrina e se não fosse a arbitragem que tentou ontem de todas as maneiras nos prejudicar, teríamos vencido por pelo menos 4-0 esse jogo. Porque teve um gol legítimo do Jaderson ali que a arbitragem ela invalidou o gol e aí o Remo venceu apenas por 3-0. Lembrando, o saldo de gols do Remo ainda é -2. Poderia estar -1 caso a gente vencesse esse jogo. Mas se tratando de classificação para o G8, o saldo hoje não interessa mais para o Remo. Por quê? O Remo tem mais vitórias que qualquer adversário desse que está disputando aí essa 8ª vaga ou até mesmo a 7ª vaga. Até mesmo mais vitórias que o Londrina. O Remo ultrapassou o Londrina no número de vitórias. O Remo tem vitórias a mais que o Náutico, tem vitórias a mais que o Figueirense. O problema é que o Remo também tem mais derrotas que todos esses times aí. É por isso que o Remo está ainda nessa situação aí de brigar por classificação. Daqui a pouco o Figueirense vai entrar em campo, né? Vamos secar muito o Figueirense aí contra o São José. Vamos torcer muito para que o São José apronte para cima ali do Figueirense, que nem eles fizeram, por exemplo, com a equipe do São Bernardo, né? Meteram simplesmente um 3-0 ali no São Bernardo. Esperamos que o São José apronte mais uma vez aí contra o Figueirense. É óbvio que no próximo final de semana vai estar todo mundo torcendo também para o São José. O Remo precisa agir, né? Precisa aí, caso hoje se confirme um resultado que não seja a vitória do Figueirense, o Remo só vai depender de suas próprias forças. Apenas uma vitória simples
para se classificar para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Como eu disse para vocês, deficiência técnica o nosso time tem. Isso aí é evidente, isso aí ninguém vai negar. Só que há muito tempo, eu não via um time com vontade de conseguir o acesso. Independente se é por questão de dinheiro, como a galera chamou aí esses jogadores de mercenários, isso para mim pouco importa. O importante é que esses caras estão querendo, eles estão motivados, eles não jogaram a toalha em momento algum. É óbvio, né? A deficiência técnica, a falta de qualidade ali, ela em alguns momentos prevaleceu, principalmente nos jogos fora de casa, onde o Remo foi derrotado. Essa falta de qualidade técnica, ela foi evidente ali. Espero que o Rodrigo Santana não invente também, porque tem isso, né? Não invente no próximo jogo, mantenha o mesmo time que começou jogando o jogo contra o Londrina, faça o que tem que ser feito para o Remo ter um controle do jogo, porque, por exemplo, Pedro Vitor tem qualidade, o próprio Bruno Silva tem qualidade, o Jadson Pavani tem qualidade para segurar um pouco a bola ali, né, e ter um pouco mais as oportunidades. Tem ali o Ítalo também jogando na centroavança, e eu acho que essa dobradinha aí do lado esquerdo entre Jadson e Raimar deu muito certo. Assim como do lado direito ali o Diogo Silva e o Pedro Vitor também. Então, você pode ter certeza que o nosso time aí, aos poucos, está se encontrando. Tá certo que está muito em cima da hora, né? Temos apenas um jogo aí, um jogo que se a gente não ganhar, a gente está fora, está eliminado. Então, a gente precisa vencer esse jogo de qualquer maneira. Independente se o Figueirense ganhar hoje ou não, a gente tem que ganhar o jogo para a gente se classificar, para a gente buscar nossa classificação. E quando eu falo que está muito em cima da hora, é justamente sobre isso, né? Sobre essa questão aí do Remo ter que se organizar e ter que conseguir achar o time ideal. Ontem nós tivemos um norte referente a isso. Se o Rodrigo Santana souber aproveitar isso, ele vai conseguir uma vitória no próximo final de semana. Tem aí a questão também dos grupos por quadrangular, né? Se o campeonato terminasse hoje, o Remo estaria num grupo. Deixa eu só confirmar aqui, porque eu anotei aqui, rapaziada. E acabei, né, não colocando aqui na mesa, mas eu vou só confirmar para vocês aqui o time que o Remo jogaria hoje, né? O grupo, na verdade, que o Remo jogaria hoje, caso o campeonato terminasse do jeito que está. O Remo estaria num grupo com Atlético, São Bernardo e Ipiranga. Esse seria o time, caso o campeonato terminasse hoje. O Remo na oitava colocação. O Remo estaria num grupo com Atlético, São Bernardo e Ipiranga. Seria um grupo fácil? Óbvio que não. Seria um grupo impossível de conseguir o acesso? Também não. A gente viu aí que jogando em casa, por exemplo, contra o Ipiranga, a gente venceu e não teve o mesmo volume de jogo que ontem. E contra o São Bernardo a gente jogou bem, perdemos no detalhe do jogo, né? Contra o Atlético a gente jogou lá dentro, então a gente não pode nem avaliar isso aqui. Mas, jogando em casa, é o seguinte, gente. O Remo vem fazendo o dever de casa, vem vencendo os jogos em casa, né? Se a gente está vivo ainda é porque a gente venceu os 3 últimos jogos que disputamos em Belém, né? E o Rodrigo Santana aí, o último jogo que o Rodrigo Santana deixou de somar os 3 pontos foi justamente a derrota ali para cima do São Bernardo, aquele 1-0. De lá para cá o Rodrigo Santana ganhou todos os pontos que disputou jogando em Belém, né? Os outros 4 pontos que a gente tinha jogando em Belém foi conquistado aí pelo Paraguai, né? Foi a vitória por 1-0 para cima do Floresta e um empate em 0-0 ali com a equipe da Tombense. O restante dos pontos, né, as outras 6 vitórias que a gente vencemos em casa foi no comando aí do nosso treinador, o Rodrigo Santana. Então, é aquilo, né? Estamos com 25 pontos, disputamos 9 jogos em casa, né? Conseguimos aí 6 vitórias em casa, né? Perdão, foram 4 vitórias em casa com o Rodrigo, tá, gente? Falei 6, né? Ao todo o Remo conseguiu 6 vitórias em Belém. Foram 4 com o Rodrigo, um empate e uma vitória com o Gustavo Morínigo. As outras 2 vitórias a gente conquistou fora de casa contra Caxias e também o Sampaio Corrêa. Quem sabe agora podemos conquistar a 3ª vitória fora de casa e a classificação, né? Caso o Figueirense não vença hoje, um time irá se classificar com 28 pontos, algo que não tinha acontecido ainda na Série C, né? O corte ali foi 29 pontos. Então é muito importante que a gente seque hoje o Figueirense, para que a gente dependa só das nossas forças, para a gente dependa só do nosso resultado, não fique olhando para outros jogos a não ser para o nosso, né? Claro que vai ter Náutico e Londrina. O Londrina se complicou muito com a derrota de ontem,
porque vai ter que vencer o Náutico. Se não vencer o Náutico, corre risco de ficar fora. Então pode ter certeza aí que vai ser um jogo muito tenso lá para eles também. E eles que se virem para lá, né? A gente tem que pensar na gente, no nosso time, que ontem o Remo mostrou que a gente pode confiar nesses jogadores. A gente estava com uma desconfiança, é óbvio, né? Não é só uma vitória, é como venceu, é da maneira que venceu, a energia positiva que teve ontem no jogo. Isso tudo fez diferença ontem. A gente viu que esses jogadores estão abraçando o projeto, estão abraçando a ideia, abraçaram o torcedor e façam a parte de vocês dentro de campo, que a gente vai fazer a nossa nas arquibancadas. Só um recadinho, né? Se o Remo conseguir a classificação, deixa que isso aí eu vou avisar futuramente para vocês aí. Uma surpresa que para mim é ótima. Para vocês, acredito também que seja, tá? Mas vamos deixar lá para frente. Falamos aqui sobre o jogo, sobre o resultado de ontem, a importância. Hoje à noite tem um vídeo aí sobre as informações do Campeonato Brasileiro da Série C, né? Vamos falar muito sobre o jogo do Figueirense. Eu vou assistir o jogo do Figueirense e vou conversar com vocês aqui, tá? Vou torcer, não só vou secar, como também vou assistir o jogo. E para você aí também, que estiver em casa, que estiver com tempo, seque o Figueirense, porque pode ter certeza que vai dar certo. O Figueirense hoje não vai vencer. Deixa aí seu comentário, quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.